O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, homologou o acordo de delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro. O magistrado também concedeu liberdade provisória com medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica, limitação de sair de casa nos finais de semana e também à noite. A expectativa é de que Mauro Cid contribua com 3 investigações: inquérito dos cartões de vacinação, joias da Arábia Saudita e também a minuta do golpe. O Exército confirmou a decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal para afastar o tenente-coronel Mauro Cid de suas funções. Antes de ser preso, o Mauro Cid atuava no comando de operações terrestres. Ele deixou o batalhão da Polícia do Exército em Brasília, onde estava preso desde maio. Em comunicado, a corporação afirmou que o ex-ajudante de ordens do presidente Bolsonaro ficará agregado ao Departamento-Geral do Pessoal sem ocupar cargo e exercer função. No entanto, ele continua recebendo aí os quase R$27 mil por mês. Moraes proibiu também a comunicação de Mauro Cid com outros investigados e mandou suspender o porte de arma de Cid, vetou o uso de redes sociais e proibiu sair do país. Daniel, eu começo com você em 2 minutos, vai. Paulo, na sexta-feira, a última pergunta que você fez foi realmente essa, né? Que o Mauro Cid tinha entrado com pedido de liberdade provisória e claro que aceitando a delação ele teria essa liberdade. O Alexandre de Moraes, mais uma vez, é o centro das atenções, né? Impondo algumas falas ali ao Mauro Cid, que agora ele vai ter que falar. Se nos outros depoimentos ele optou pelo silêncio, agora ele vai ter que falar, apresentar provas novas. E aí, até o Lula, né, no seu discurso, comentou uma situação que não pertence a ele. Mais uma vez, ele vem querendo também participar dessas acusações. E agora é aguardar essa delação, como vão ser feitas, as provas que o Mauro Cid vai realmente apresentar. Mas também, como você falou, né, ele fica recebendo o salário dele, pagos por todos nós, né, um baita de um salário, está afastado de tudo, mas tudo melhor do que a cadeia, né? Ele desde o dia, acho que 3 de maio, estava preso, agora está em liberdade provisória, mas tudo melhor do que a cadeia e uma coisa que já era esperada, né? Deu a liberdade provisória para ele em troca dessa delação que promete aí abalar muitas pessoas. Se realmente ele abrir a boca dele e apresentar as provas, com certeza vai ser uma boa pauta aí para o resto da semana. Fernando Tupan, em 2 minutos. Olha, Paulo Caetano, será que realmente ele vai trazer alguma coisa nova? Veja só, as joias, o presidente Lula poderia ter encontrado o doador das joias da Arábia Saudita e a reunião foi cancelada, porque o Lula já tinha cancelado uma reunião. Por que o Lula cancelou a primeira reunião com o doador? Ele poderia obter alguns dados a mais ali, ele próprio, para saber as coisas. Eu não vejo o crime das joias como uma grande coisa, porque, na verdade, foi dado e é uma coisa pessoal. Como o relógio que o Lula tem. Por que o Lula não está respondendo o processo do relógio que ele se apropriou? Eu não entendo. Tem um Brasil com o Brasil de um e o Brasil dos outros. O de um é o pessoal da esquerda e dos outros é da direita. Eu nunca vi tanta retaliação como está tendo nesses 7 meses, 8 meses que tiver, 9 meses já, né, Paulo Caetano? Entramos em setembro, nesses 9 meses de governo Lula. E enquanto isso, essa retaliação, toda essa festa toda, nós vemos o presidente Lula já semana que vem embarcando para onde? Para Cuba. Será que ele vai buscar os charutos cubanos que foi recebido no governo do PT por um empréstimo para construir o aeroporto lá em Cuba? Vamos ver, né, Paulo Caetano? Nós precisamos resolver isso. Os nossos empréstimos nós estamos pagando e aqueles países que devem para a gente precisam pagar, como Cuba, que o Lula ama de paixão. Vamos lá, gente, por favor. Ângelo Rigon, sua vez. Só lembrando que quem conduziu tudo foi a Polícia Federal, que, aliás, recebeu os elogios de todo mundo no final de semana. O Moraes, ele apenas caneteou e foi a defesa do Cid que pediu a liberdade. Não foi oferecido para ele por livre e espontânea vontade do Alexandre. Mas eu quero falar do efeito disso. A gente não sabe até onde pode chegar, até onde ele tem material suficiente. Ele vai começar pela questão das milícias digitais que tentaram levar ao golpe, aquela coisa toda. A gente não sabe até onde vai
E, principalmente, quantos militares vão ser atingidos. Essa é a grande expectativa em Brasília. Mas a gente pode ter uma ideia. A gente pode ter uma ideia do que vai pegar. A partir da internação hoje, de novo, do ex-presidente Jair Bolsonaro para 2 cirurgias. Hoje, segunda-feira, 1 ou 2 dias depois da liberação do Coronel Cid. Toda vez que um pepino aparece, o Bolsonaro adoece. Foi assim durante os 4 anos. Um pepino que aparece, um rolo que pode prejudicar ele vai para o hospital. Talvez o Rigon esteja esquecendo, mas ele levou uma facada, né? E com isso houve complicações e até hoje ele paga por isso. Qual o número do Então, seu CRM? obviamente que CRM? vai ter questões já tá com ele a envolvendo, palavra, né, deixa eu a concluir. hospitalidade aí com tudo essa questão que aconteceu com o Bolsonaro. Agora, o que me surpreende realmente é alguém que era contra a Lava Jato e falar sobre essa questão de delação, né? Porque delação, peraí, então para ele vai servir, para o Mauro Cid vai servir a delação, vamos liberar ele aqui porque ele vai falar, mas peraí, não é só falar, ele tem que realmente comprovar o que ele está falando, né? E se realmente vai ser uma nova Lava Jato a partir de agora, porque, veja, a Lava Jato foi desmantelada. Por quê? Delação, que era ilegal, que não sei o quê, faltou provas, porque não sei o quê, e a conversa entre Ministério Público e juízo. Peraí, vamos repetir o mesmo erro, então? Tô sendo irônico. O mesmo erro? Vamos repetir o mesmo erro para que 2 anos seja tudo anulado e a nossa segurança jurídica ir para o beleléu novamente, ou seja, judiciário novamente aprontando, né? Conforme as pessoas que lhe convém. Nesse caso aqui, prender o Bolsonaro é o que convém a todos do Supremo Tribunal Federal, sobretudo Alexandre de Moraes. Pamela Bussolini. Já faz uns 10 ou 15 dias que eu estou ouvindo essa informação de que o Bolsonaro seria internado nessa segunda-feira para fazer essa cirurgia. Então, não dá para dizer que foi depois que o Mauro Cid disse que ia fazer delação e que o Alexandre de Moraes aceitou que ele está indo ser internado. Isso daí está programado faz tempo. Mas, enfim, Paulo, Moraes libera Mauro Cid da prisão. Como eu falei aqui semana passada... É estranho, né? Porque o Mauro Cid tá preso, né? Sem denúncia, enfim, totalmente aí fora do que seria o que a gente esperaria da legislação. Então vamos ver, né? Ele vai fazer a delação, ok, vamos ver o que ele traz, o que ele prova, e é isso. Agora, não sei jogar luz sobre uma decisão do Moraes liberando uma pessoa que já estava presa ilegalmente. É só o que a gente tem no Brasil ultimamente, né? Luiz Neto. Paulo, eu volto a bater naquela tecla do poder moderador, né? Aqueles que eram contra as decisões aí do judiciário em relação aos processos do descondenado atual presidente da República se colocam agora a favor desse tipo de situação, de delação premiada, de intenções de prisão daqueles que ainda não foram acusados, né? Então é o que chama sempre a atenção. Mas esse fato, toda delação premiada, ela tem que apresentar alguma informação que seja comprovada, porque senão não há esse direito de homologar uma delação, ainda mais essa magnitude. O que incomoda é a parcialidade do judiciário, a parcialidade na qual tudo isso está sendo feito, e eu digo assim, até a parcialidade da opinião de alguns que eram contra quando era com o Lula, mas no caso do Mauro Cid pode, né? Então o interesse, os objetivos pessoais sobrepondo sobre a nossa Constituição e sobre as nossas leis, né? Que deveriam ser respeitadas. Daqui a um tempo eu vejo se falando em novamente fazer uma Constituinte, Daniel. Sabe por quê? Porque não se respeita mais nada nesse país, Paulo. Não se respeita. Inclusive, o que a Pamela disse muito bem, aqui não houve acusação, mas houve prisão preventiva. Você quer falar? Vai. Eu gostaria de falar, porque a diferença do que está acontecendo com o que aconteceu com o Cid em relação à Lava Jato, que a Lava Jato fazia isso como um método. Prendia, deixava o cara preso até ele fazer a delação. E o Cid tá onde? Vezes era o Cid está sendo liberado da prisão, meu querido. Só para lembrar que o Coronel Cid foi preso, não sem razão, ele tem um motivo. Ninguém vai pra cadeia de graça. Ele simplesmente entrou no sistema. Foi só o Lula. Ele entrou. O Lula não mexeu na carteira de vacinação. Você falou que ninguém foi pra é a carteira da vacinação que te incomoda? Não, deixa eu tô falando do que tá ali, ó. Moraes libera Mauro Cid da prisão.
O Moraes, o Moraes ainda não, mas o Mauro Cid estava preso lá porque entrou no sistema do governo e alterou várias carteiras de vacinação. Nós tivemos aqui em Maringá, não sei se você lembra, não vamos entrar em detalhes, só para citar um caso semelhante. E foi o vereador abrir uma CPI contra ele. Por quê? Porque você não pode, a lei não permite que você entre para ver dados, ainda mais agora que tem uma lei específica para isso, dados que estão no sistema do governo. Exatamente. Pronto, é por isso que ele está preso.